Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme o registro de João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conforme o registro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15. Como é bom, queridos, podermos nos reunir para exaltar, bendizer, glorificar ao nosso Deus. Para o povo de Deus cultuá-lo, de fato, é muito prazeroso. E o momento da exposição das Escrituras é um momento tão especial, onde Deus fala ao nosso coração através da sua bendita, preciosa, inspirada, inerrante, suficiente palavra. Então preste bastante atenção à palavra do Senhor, Evangelho conforme João, capítulo 15. Eu convido os irmãos para lermos a partir do verso 12 até o versículo 17. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Eu farei essa leitura em voz alta, os irmãos acompanhem com atenção. Diz-nos assim, João, capítulo 15, a partir do verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos, queridos irmãos, ler todos juntos o verso de número 13? Leiamos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Oremos. Pai bendito, louvamos-te, ó Deus, por tudo que o Senhor é e faz. E agora, ó Pai, no momento em que acabamos de ler a Tua santa e preciosa palavra, pedimos-te, Senhor, fale ao nosso coração, aplique, ó Pai, aos nossos corações, aquilo que nós precisamos, ó Deus, aprender, aquilo, ó Deus, que nós precisamos conhecer, para que vivamos conforme a Tua vontade, para a Tua glória e para a nossa própria felicidade. Não permita, Pai Celestial, que nada, absolutamente nada nos atrapalhe. Não permita, ó Deus, que as minhas imperfeições, dificuldades, as minhas limitações, ó Deus, atrapalhem da Tua palavra ser explanada, ser pregada de forma fiel, de forma objetiva, de forma clara, de forma abençoadora. Que o Teu bendito Espírito Santo, ó Deus, esteja preparando o nosso coração para que possamos ouvir e para que esta palavra dê frutos, para que possamos, ó Deus, com a ajuda do Senhor, colocá-la em prática. Em nome de Jesus é que nós oramos gratos. Amém. Queridos irmãos, na próxima quinta-feira, dia 20, próxima quinta-feira, comemora-se o Dia do Amigo. E eu fico pensando já imaginando como é que vai ser, né? Provavelmente no Facebook, muitas postagens sobre o Dia do Amigo, muitas mensagens sobre amizade. Fico imaginando agora, né, desses últimos tempos para cá, com o WhatsApp, quantas mensagens serão enviadas, né? Parabéns pelo Dia do Amigo. Se você é meu amigo, responda essa mensagem, né? Aliás, o WhatsApp tem sido interessante. Às vezes, por volta já das 5 horas da manhã, já começa a receber bom dia, bom dia. Somente quem faz parte de muitos grupos, né? E assim, ao longo do dia e à noite, às vezes à meia-noite tem gente ainda desejando boa noite. E se aqueles têm amigos no exterior, principalmente para aquela região oriental, ainda recebe mensagens de madrugada, né? Mas eu já fico imaginando, meus irmãos, como vai ser na quinta-feira. Um alvoroço de mensagens de Dia do Amigo e coisas do tipo. E eu fiquei pensando, queridos, como nos nossos dias
esta questão da amizade, da verdadeira amizade, tem sido rara. É interessante notar, queridos, que a verdadeira amizade parece-nos que não é tão comum assim nos dias de hoje. Um verdadeiro amigo, disse alguém, é raro. Alguém que encontra um verdadeiro amigo acha de fato um tesouro. A amizade, ela é muito importante. O amor fraternal, o cuidado uns dos outros são coisas tão importantes, mas infelizmente parece-nos que na nossa sociedade tão egoísta, tão imediatista, tão egocêntrica, as pessoas têm olhado apenas para si mesmas. As pessoas não têm se importado com o outro. Como eu posso ser um amigo, um bom amigo, se eu não me importo com o outro? Alguém disse que para ter um amigo é preciso ser amigo. Hoje parece-nos que as pessoas já não têm tanto interesse em ser amigo. Verdade é que muitos querem amigos, no sentido de terem pessoas que auxiliem, que as sirvam, que as ajudem, mas servir e ajudar, aí já é diferente. Nós, queridos, podemos falar da chamada superficialidade nos relacionamentos. Os relacionamentos hoje são tão superficiais. As pessoas já não se entregam uma a outra no sentido de cuidar, de verdadeiramente amar. Relacionamentos superficiais. Conhecemos-nos tão pouco. A despeito hoje da facilidade de comunicação, como eu citei, das redes sociais, como Facebook, como WhatsApp, como e-mail, as pessoas hoje não se relacionam como parece-me que se relacionavam melhor antigamente. Pelo menos é o que eu ouço falar. Em que vizinhos se conheciam, vizinhos tinham a verdadeira amizade, que as pessoas frequentavam as casas das outras. Hoje em dia isso parece-nos tão raro. Pessoas que vivem em condomínio, seja de casa ou de apartamentos, mal conhecem um vizinho ao lado, mal conhecem as pessoas que moram ao lado. E, queridos, como é triste perceber que na igreja do Senhor Jesus Cristo não tem sido tão diferente. Parece-me também, queridos, que mesmo no nosso meio, quando eu digo nosso meio, não exatamente a nossa igreja aqui, mas no meio cristão, os relacionamentos têm sido muito superficiais. Conhecemos-nos tão pouco, importamos-nos tão pouco também com o outro, porque conhecemos pouco, nem sabemos as necessidades, conversamos tão pouco, e temos visto que, de fato, a amizade tem sido rara, um verdadeiro amigo tem sido raro. Talvez falsas amizades não sejam tão raras assim, e o que é algo terrível também. Thomas Watson disse, amizade falsa é pior do que o dinheiro falso. Amizade falsa é pior do que dinheiro falso. Eu não sei se é pior do que dinheiro falso, mas que é algo terrível é. Uma amizade falsa. Qual então, queridos, o motivo da raridade de verdadeiras amizades? Por que é que verdadeiros amigos são tão raros assim nos dias de hoje? Por que que verdadeiras amizades não são comuns nos dias de hoje? Como eu disse, meus irmãos, a ideia que me vem à mente é que o egoísmo, que o individualismo parece ainda existir em nossa vida. Algo muito errado, então, está acontecendo. Principalmente, como eu disse, quando isso parece ser algo comum, até mesmo no meio daqueles que se chamam cristãos, no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Será que somos verdadeiramente amigos? Será que vivemos numa comunhão como temos estudado aqui nos pequenos grupos, onde não falamos mal uns dos outros, onde amamos uns aos outros, onde damos suporte uns para os outros, onde suportamos uns aos outros, onde aconselhamos uns aos outros? Será, queridos, que temos vivido essa realidade? Então, não adianta chegarmos na quinta-feira e mandarmos simplesmente uma amizade para alguém que conhecemos dizendo feliz dia do amigo, eu me lembrei de você. Amizade é algo muito mais do que isso. Eu me lembro que eu trabalhava, na minha época de adolescente, começo da juventude, eu trabalhava num setor éramos alguns eletricistas num setor. E eu me lembro de um rapaz que, quando as pessoas falavam para ele assim, e aí, meu amigo? Ele dizia, amigo não, colega. Amigo é uma palavra muito forte, ele dizia em tom de brincadeira, mas quanta verdade há nisso? Porque, por vezes, somos apenas colegas, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola. Agora, colegas de igreja,
Isso não deveria existir. Deveríamos, de fato, como corpo de Cristo, sermos verdadeiramente amigos, porque unidos em Cristo Jesus, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, deveria ser assim a realidade. Então a minha pergunta para você é amigo? Você tem verdadeiros amigos? Você tem vivido verdadeiras amizades? Então, se a amizade verdadeira é rara no ambiente de trabalho, nas escolas, nos clubes, triste é constatar que verdadeiras amizades têm sido raras também entre o povo de Deus. Quantos amigos você pode dizer que tem, verdadeiros amigos? Será que você é capaz de contar em uma das mãos ou nas duas mãos? Será que ultrapassaria 2 mãos? Será que temos mais do que 10 amigos? Se fôssemos olhar para o nosso ambiente aqui, para os nossos relacionamentos, podemos dizer que temos verdadeiras amizades, que vivemos verdadeiramente em comunhão entre nós. A amizade deveria ser comum no meio daqueles que se amam ou não se amam. Meus queridos irmãos, a Bíblia registra muitas histórias de amizades verdadeiras, belíssimas histórias. Poderíamos citar muitas delas. Me vem à mente agora, por exemplo, a amizade que Abraão tinha com Ló. Me vem à mente uma história bem conhecida e bonita de Ruth e Noemi. Que história bonita de uma nora com a sua sogra. Também muito raro nos dias de hoje. Me vem à mente, meus irmãos, uma outra história de amizade muito conhecida e, por vezes, nos últimos dias tem sido deturpada, que é a amizade de Jonatas e Davi. Davi e Jonatas, que de fato se amavam, eram verdadeiramente amigos. Uma amizade tão verdadeira que, após a morte de Jonatas, Davi ainda cuidou dos seus, ainda Davi cuidou de um descendente, de um filho de Jonatas. Nós conhecemos a história. Uma amizade de fato que tinha a fidelidade, que tinha compromisso. Amizade rara, amizades como essa, muito rara nos dias de hoje. A Bíblia, meus irmãos, relata pessoas que foram verdadeiros amigos. Eu penso, por exemplo, quando leio em Atos dos Apóstolos sobre Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um verdadeiro amigo. Dá a impressão que Barnabé era aquele pastor de coração aberto, um pastorzão amoroso, um tipo de, também que parece-nos raro nos dias de hoje, que estava disposto sempre a caminhar um pouco mais. Quando Saulo é convertido, quando Paulo é convertido e ele se mostra, quando ele se diz convertido, os cristãos ficam com o pé atrás e dizem, olha, isso deve ser golpe. Isso deve ser conversa da parte dele. Esse homem até esses dias estava nos prendendo, estava sendo um instrumento para a prisão e para a morte de cristãos, agora ele vem dizer que é um cristão também, é golpe. Quem é que vai acompanhar Paulo? Quem é que vai caminhar com ele? Barnabé. Também, meus irmãos, Barnabé vai fazer isso com outras pessoas, inclusive com alguém que Paulo diz assim, não, esse não me serve mais. Um bom amigo foi Barnabé. Poderíamos, queridos, citar tantos e tantos outros personagens bíblicos, histórias de amizades e verdadeiros amigos, mas, sem dúvida alguma, o amigo perfeito é Jesus Cristo. Não há outro, meus irmãos, nem citado nas Escrituras, nem no mundo inteiro, tal qual Jesus Cristo. Um amigo verdadeiro, um amigo perfeito. Quando nós olhamos, meus queridos, para a vida de Jesus, nós vemos isso. Jesus desenvolveu o seu ministério e já chegando quase ao final do seu ministério, Jesus sabia que por amar os seus, por amar o seu próprio povo, ele deveria entrar em Jerusalém. Jesus sabia o que lhe aconteceria ali. Jesus sabia que ali ele seria traído. Jesus sabia que ali ele seria preso. Jesus sabia que ali ele seria crucificado. Mas isso não impediu Jesus. Por amor e obediência ao Pai, por amor ao seu próprio povo, Jesus entra em Jerusalém. Nós lemos isso aqui no capítulo 12 do Evangelho conforme João. Jesus entra em Jerusalém, meus irmãos, e Jesus então se reúne com os seus discípulos num cenáculo. Jesus reúne com os discípulos no cenáculo para a ceia do Senhor. Cenáculo era uma sala, uma espécie de sala de jantar,
Uma sala, casas grandes tinham, geralmente era uma sala que ficava na parte superior, havia uma escada para acesso ao cenáculo, onde as famílias ceiavam, onde as famílias jantavam. Jesus, meus irmãos, orienta os seus discípulos lá em Lucas, capítulo 22, no Evangelho conforme Lucas, nós lemos com mais detalhes esta história, este relato. E Jesus então se reúne ali com seus discípulos. Era época de Páscoa, não era por acaso que Jesus vai a Jerusalém na Páscoa, não era por acaso, meus irmãos, que Jesus foi a Jerusalém para ali ser traído, ali ser preso e ser crucificado. É o Cordeiro de Deus, meus irmãos, indo para ser imolado, para ser sacrificado em favor e para a salvação dos seus. Jesus então se reúne com seus discípulos e ali ele ceia com seus discípulos. Jesus parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazendo então já menção ao seu sacrifício. Após haver ceado, Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ali, meus irmãos, naquela ceia, naquela festa da Páscoa, onde a partir do livramento que Deus deu ao povo dele no Egito, a partir das instruções que Moisés recebeu, o povo de Deus então celebrava constantemente a Páscoa. Anualmente a Páscoa, Jesus, meus irmãos, estava já apontando que ele entregaria a vida pelos seus. Ele, um amigo verdadeiro. Jesus, meus queridos, ali lava os pés dos seus discípulos. Nós lemos isso aqui no capítulo 13, dos versos 13 a 20. Jesus dá um novo mandamento no mesmo capítulo 13, nos versos 31 a 35. Jesus diz: novo mandamento vos dou. Não porque o povo, na Bíblia não havia, no Antigo Testamento não havia o mandamento de amar ao próximo, não. Novo mandamento no sentido, queridos, não somente da qualidade, mas agora do modelo desse mandamento. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus irmãos, no capítulo 14, nós lemos Jesus confortando os seus discípulos, e chegamos ao capítulo 15, onde Jesus fala sobre a videira verdadeira. Jesus conta então essa parábola da videira e dos ramos. Embora Jesus tenha falado sobre diversas coisas, aqui neste capítulo 15, por exemplo, sobre como a videira, tais como a videira verdadeira, o agricultor, os ramos. Jesus fala também sobre tirar e queimar os ramos que não produzem frutos. Há, queridos, uma lição principal. Assim como os ramos dão frutos somente quando permanecem na videira, também os crentes, e é isso que ensina a lição principal, também os crentes só produzirão frutos quando estão ligados no próprio Senhor Jesus Cristo, que é a videira, quando permanecem em Cristo. Esta é a lição principal. Então, o preceito que sublinha toda a sessão é: permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos. E nos 11 primeiros versículos nós vemos Jesus falando sobre esta ligação na videira, que é Ele mesmo, os seus que estão ligados a Ele, e assim dão frutos. Mas a partir do verso 12, meus irmãos, Jesus passa a falar não na ligação que temos nele, que é a videira, cujo pai é o agricultor, mas passa a falar da ligação que temos entre nós. E é por isso que Jesus fala do amor. É por isso que Jesus vai falar sobre: assim como Ele nos amou, nós devemos amar. Queridos irmãos, nesta noite, olhando aqui para este texto, eu quero falar-lhes sobre a amizade de Jesus com o seu povo. A amizade de Jesus com o seu povo. E quando eu digo o seu povo, não estou me referindo aos judeus, eu estou me referindo ao seu povo, aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue. Quais as características, meus irmãos, da amizade de Jesus com o seu povo? A primeira delas é que a amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor. A amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor. Olhe comigo o verso de número 13 novamente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, queridos, está falando aos seus discípulos. E depois de, no verso 12, ele dizer que o mandamento dele é que devemos amar uns aos outros, que aqueles discípulos deveriam amar uns aos outros como ele amou, ele vai dar o seu próprio exemplo. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor
dos seus amigos. Meus queridos irmãos, Jesus sim é o amigo perfeito. Jesus é um amigo incomparável, inigualável. Jesus, queridos, é o amigo que entregou a si mesmo em favor dos seus. A amizade de Jesus com o seu povo é uma amizade marcada, é uma amizade baseada, é uma amizade fundamentada no próprio amor de Deus. Jesus, que entregou a sua vida pelo seu povo, é um amor, queridos, que podemos dizer, baseado no verso de número 13, e tantos outros versículos da Bíblia, é um amor sacrificial. Amor também tão raro nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje o que nós mais ouvimos ou agimos é do tipo, olha, eu amo você desde que isso não me custe nada. Mas o amor de Jesus em favor do seu povo, em favor dos seus, em favor dos seus amigos, em favor das suas ovelhas, foi tão grande, a ponto dele entregar a si mesmo, para resgate, para salvação, para justificação. Como nós começamos o culto fazendo a leitura de Romanos 8, como nós lemos, queridos, que Jesus morreu, ou antes ressuscitou, para nossa justificação. E é por isso, queridos, que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é o amigo que pagou o preço, um preço sacrificial com a sua própria vida em favor dos seus. Jesus, meus irmãos, amou os seus a ponto de dar a sua própria vida por eles. É um amor que custou alguma coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, no verso de número 9, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Como o Pai amou, como o Pai me amou. O amor do Pai para com Jesus é um amor perfeito, eterno, sublime. E assim como Jesus foi amado pelo Pai, Ele está dizendo, também eu vos amei. É um amor, queridos, inigualável, incomparável. Que amor maravilhoso é esse? Como há um hino do nosso hinário que diz, meu Deus, que amor. Meu Deus, que antigo amor, meu Deus, que eterno amor. O amor de Jesus pelos seus amigos é um amor, então, sacrificial, um amor que de fato custou alguma coisa. Isso nos faz lembrar João 3,16, o versículo provavelmente o mais conhecido de todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um amor que fez com que Deus agisse, dando o seu próprio Filho, fazendo-o ver depois enfermar, fazendo ver o seu filho sofrer, agonizar, derramar lágrimas de sangue, fazendo com que o pai visse o seu filho derramando o seu próprio sangue ali, e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E tudo por amor. E Jesus, meus irmãos, não veio obrigado. Ele mesmo diz que ele deu voluntariamente a sua vida, e se não me falha a memória, o apóstolo Paulo escreve isso, que Jesus deu voluntariamente a sua vida em favor dos seus. Então, meus irmãos, foi uma entrega voluntária. Quando nós lemos, queridos, que as palavras de Jesus no capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Este, meus irmãos, é assim que Jesus age para com seus amigos, com um amor sacrificial, um amor, como eu disse, tão fora de uso nos dias de hoje. Jesus mostra por antecipação, eles estão ali no cenáculo, provavelmente, meus irmãos, eles haviam acabado de participar da ceia. Alguns autores chegam, eu li essa semana estudando essa passagem, lendo comentários, alguns autores chegam a acreditar que Jesus diz essas palavras quando está participando, quando está ministrando a ceia. Mas é muito provável que ele tenha acabado de ministrar a ceia e com o vinho ali ele dizer, eu sou a videira. E Jesus, meus irmãos, após fazer referência do seu corpo que seria partido, do seu sangue que seria derramado, Jesus então fala de que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida por amor aos seus amigos. Jesus então mostra por antecipação que sua morte na cruz, em favor dos seus discípulos, era o selo inviolável de seu amor. Depois de algum tempo, pouco tempo depois daquelas palavras de Jesus,
ele seria preso, o traidor já havia sido indicado. Nós lemos aqui, meus irmãos, no capítulo de número 13, a partir do verso 21, o traidor já havia sido indicado. Jesus, logo depois, havia sido preso e depois crucificado. Ele já está apontando o sacrifício que ele faria em favor dos seus amigos. Meus irmãos, como é a amizade de Jesus com o seu povo? A amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor, não em palavras. Queridos, se a amizade de Jesus para com o seu povo fosse baseada apenas em palavras, nós estaríamos perdidos. Porque o que nós precisávamos não era apenas de palavras. O que nós carecíamos para que não fôssemos condenados à morte eterna, era de um substituto. Era de alguém que pagasse o preço, era de alguém que morresse em nosso lugar, mas não alguém como nós, imperfeito. Alguém perfeito. Foi exatamente isso que o perfeito amigo fez. Jesus deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. Você tem pensado sobre isso? Você tem dia após dia, você que pertence a Jesus, você que está ligado à videira, você tem raciocinado, você tem refletido acerca dessa verdade? Quando vem a tentação, antes de pecar, você pensa no amigo perfeito que é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. O amor não consiste apenas em palavras, não é um mero sentimento. O amor é uma ação, uma entrega, expressão de um sacrifício. Não somos, queridos, portanto, o que falamos, nem o que sentimos, mas o que nós fazemos. Jesus é o amigo que entregou a sua própria vida em favor do seu povo. É um amor sacrificial. É um amor, meus irmãos, sacrificial que é traduzido em serviço. Por que dizer que ama, desde que isso não nos custe nada? Dizer que amamos, mas queremos apenas ser servidos? Não, não amamos de fato. Jesus, queridos, prova o seu próprio amor para conosco, por ter entregue a sua vida por nós, por ter servido ao Pai e por ter servido aos seus, mostrando o verdadeiro amor. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo de número 15, veja aí comigo, Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, queridos, havia dado a conhecer o que ele tinha ouvido do Pai. Ele estava instruindo os seus, instruindo em amor, porque ele amava aqueles que eram seus amigos, não porque aqueles amigos merecessem alguma coisa, aliás, mereciam sim o inferno, mas porque eles precisavam. Jesus Cristo então instruiu. Jesus passou os seus 3 anos do seu ministério instruindo, andando com eles, caminhando com eles, cuidando deles, discipulando-os, ensinando-os tudo aquilo que eles precisavam saber. Eles já não seriam chamados servos, mas amigos, porque ele lhes tinha contado o que eles precisavam saber. Eles estavam contentes de agradar-lhe, guardando os seus preceitos. Os Guinness chegou a escrever: nada é mais estimulante do que amigos que falam a verdade em amor. Jesus falava a verdade em amor, Jesus confrontava, Jesus instruía, Jesus disciplinava. Era um verdadeiro e é o verdadeiro amigo, perfeito amigo. Como é, meus irmãos, que é a amizade de Jesus com o seu povo? A amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor. Jesus, querido, serviu de forma humilde. Quando nós lemos no capítulo 13, é interessante, veja aí na sua Bíblia o capítulo 13, como começa o capítulo 13. Diz, verso 1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, aqueles que pertenciam a Ele, que estavam ligados à videira, que é Ele, aqueles que eram seus amigos, aqueles pelos quais Ele veio para morrer em favor deles, aqueles mesmo que o anjo havia dito a José: coloquem o nome da criança de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio. E o que é que Jesus faz, meus irmãos? Nós lemos na continuação aqui do capítulo de número 13, que Ele vai lavar os pés dos seus. Isso, meus irmãos, Jesus faz para ensinar como é que se ama na prática. Amamos na prática, não buscando ser servidos. Aliás, isso mostra que amamos sim, amamos
a nós mesmos, mas amamos na prática o outro quando nós servimos o outro. E Jesus então pega uma toalha, ele se agacha, ele passa a lavar os pés dos seus. E é interessante, queridos, que a partir do verso 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, capítulo 13, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e o Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ele não está se colocando como um serviçal, ele está dizendo de fato, reafirmando que ele é o mestre e o Senhor. Ele está lembrando aos seus discípulos que ele é o próprio Deus. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meus queridos irmãos, Jesus é o amigo que entregou a sua vida, que serviu aos seus. Jesus, meus irmãos, a amizade de Jesus com o seu povo é baseada no amor, no seu sublime, perfeito, eterno amor. A amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor. Aliás, se dependesse de nós, do nosso amor, nós estaríamos perdidos, porque nós nunca amaríamos ao Senhor se Ele não tivesse nos amado primeiro. É por isso que nós lemos em Efésios 2 que Deus manifesta o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos pecadores, pelo fato de Deus nos ter amado primeiro. A amizade de Jesus com o seu povo é baseada não no amor do seu povo, mas é baseado no seu amor, baseado no seu amor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a amizade de Jesus com o seu povo, além de ser baseada no seu amor, no amor dele, ela também é evidenciada pela nossa obediência. A amizade de Jesus com o seu povo é evidenciada, é demonstrada pela nossa obediência. Olhe comigo os versos 12 e 14. Versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Os irmãos, por favor, leiam o versículo de número 14. Meus queridos, Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que ele nos manda? Verso 12, que vos ameis uns aos outros. Aqui, meus amados irmãos, é preciso esclarecer uma coisa importante. Jesus não está dizendo que se nós amarmos uns aos outros, nós seremos amigos de Jesus. Jesus não está ensinando que se nós nos esforçarmos por amarmos ao outro, nós nos tornaremos amigos de Jesus. Vejam que Jesus, o que ele está tratando no capítulo 15 da videira verdadeira, é que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor e que os seus discípulos estavam ligados a ele, que é a videira verdadeira. O que Jesus então está dizendo é que aqueles que estão ligados à videira verdadeira, eles vão amar uns aos outros. Aqueles, meus irmãos, que são amigos de Jesus, pelos quais Jesus morreu por eles, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, que foram capacitados por Deus, conforme Paulo escreve lá em Romanos, cujo amor de Deus foi derramado nos seus corações, agora eles evidenciam esse relacionamento com Deus, amando ao outro. Queridos irmãos, nós, ou aqueles que, e espero que sejamos todos nós, que são amigos do Senhor, que fazem parte desse relacionamento, evidenciam este amor ou esta amizade através da obediência. Ou seja, se nós não obedecemos ao Senhor, significa que nós não pertencemos a Ele? É claro assim? Eu não falo isso, meus irmãos, de qualquer jeito ou de forma alegre. Eu falo isso com muito peso no coração, temor e tremor. Porque é possível que existam pessoas aqui que não obedecem ao Senhor, que não amam uns aos outros, porque não pertencem ao Senhor, porque não são ovelhas do aprisco do Senhor, porque não são amigos do Senhor. Vejam, queridos, a ordem de Jesus, a palavra de Jesus é esta: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Não é simplesmente amem uns aos outros, ele repete aqui o que ele havia dito no capítulo 13, assim como eu vos amei.
O padrão de fato é alto, não é amar de qualquer jeito, não é simplesmente gostar. Como é que Jesus nos amou? Nós acabamos de ler no verso 13, dando a sua própria vida. É um amor sacrificial, é um amor real. O amor autossacrificial de Cristo pelos crentes é o amor, queridos, é o padrão de amor mútuo entre os crentes. Eu vou repetir isso. Quem disse isso foi William Hendricks, no seu comentário. O amor autossacrificial de Cristo pelos crentes é o padrão do amor mútuo entre os crentes. E ele escreve isso baseado nessas palavras de Jesus. E ele diz mais: este amor se manifesta pelo despreendimento, a ponto de estar desejoso de dar a sua vida pelos seus amigos, e é o que Jesus fez. Jesus estava no processo de fazer exatamente isso. Jesus estava estava ministrando a ceia, Jesus já havia indicado o traidor, Jesus estava caminhando para o Gólgota, para o Calvário. Jesus sabia o que lhe esperaria, todos os açoites, todas as dores, humilhações, o abandono do Pai por causa dos nossos pecados, para que nunca fôssemos abandonados. Jesus sabia de tudo isso, para que fossem, e isso, meus irmãos, era pelos seus amigos que ele oferecia a sua vida, e agora Jesus está dizendo: assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Assim, queridos, como Jesus amou sacrificialmente, assim também devemos nos amar. Eu vou repetir, porque talvez alguém aqui ainda não tenha entendido. Assim como Jesus nos amou sacrificialmente, é o padrão de Jesus, é que nós devemos nos amar. Então, queridos, percebam que é algo muito mais do que: eu gosto da pessoa, eu até tento ajudar no que eu posso, mas se for muito difícil, não, deixa para lá. Meus irmãos, nós estamos falando de um amor de entrega, nós estamos falando de um amor de fato sacrificial. Nós gostamos muito de João 3,16, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e 1 João 3,16? 1 João 3,16 aí é difícil. Você sabe o que está escrito em 1 João 3,16? Se você não sabe, abre a sua Bíblia. Abra lá a sua Bíblia, sem fechar João 15. Abra lá no finalzinho, 1 João 3,16. E se você sabe de cor, eu imagino que você saiba de cor João 3,16, procure memorizar 1 João 3,16. E o começo do versículo é muito bonito e nos faz lembrar João 3,16. Mas o final, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E aí vem a continuação: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí, maravilha, que bênção, Cristo deu a sua vida por nós. Glória a Deus por isso. Mas aí vem a continuação: e devemos nós dar a vida, devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui, meus queridos, está o amor a qual Jesus havia citado lá em João 15. Assim como eu vos amei, amais vós também uns aos outros. É um amor que é capaz de dar a própria vida. É um amor que serve, é um amor sacrificial. Olha aí um pouquinho à frente o capítulo 4 de João, 1 João 4. A partir do verso de número 7. Vejam que ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É por isso, queridos, que eu defendo que a amizade de Jesus com o seu povo é baseada no amor dele e no amor do Pai, e não no nosso amor. Mas veja a continuação, verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João fala que Deus nos amou
a ponto de enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E depois de dizer isso, ele diz, se Deus de tal maneira nos amou, de tal maneira devemos nós também amar uns aos outros. Percebam, queridos, como o padrão é alto, é elevado. Percebam como tantas vezes estamos distante disso. E o que é muito sério, porque lembrando, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Queridos, quando nós combinamos os versos 12 e 13, voltando lá para João 15, volte aí para João 15, quando nós combinamos o verso 12, onde Jesus diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E combinamos com o verso 13, quando Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quando nós combinamos esses dois versículos, nós observamos que o pensamento é este. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês devem continuar amando uns aos outros com o mesmo amor que eu demonstrei ao dar a minha própria vida, a minha vida por todos aqueles que são verdadeiramente meus amigos. Vocês devem continuar amando uns aos outros assim como eu amei a vocês. Então, queridos, a amizade de Jesus com o seu povo, ela é evidenciada através da nossa obediência. Evidenciamos que pertencemos a Ele, evidenciamos que fazemos parte do povo dEle, evidenciamos que somos amigos dEle, se o obedecemos. E obedecer a Jesus é muito mais do que dar dízimo, dar oferta, frequentar a igreja. Obedecer a Jesus, queridos, significa amar como Ele amou, significa ser como Ele. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, obedecer a Jesus é amá-lo e imitá-lo. É fazer a sua vontade. Naturalmente, é verdade, queridos, que este amor de Cristo não pode, em todos os sentidos, ser um padrão para o nosso amor entre nós, para o nosso amor recíproco. Em que sentido não é? No que diz respeito ao seu valor infinito, caráter substitutivo, gloriosas consequências redentoras. Ou seja, nós não estamos amando o outro a ponto de dar a vida pelo outro para que ele seja salvo. Não podemos fazer isso. William Hendricks chega a escrever que seria até uma blasfêmia tentarmos fazer. Então, nesse aspecto, o amor de Cristo pelos seus não é evidenciado por nós de uns para com os outros, nesse aspecto não. Mas há uma característica nesse amor que deveria ser refletida na atitude de um irmão para com o outro. Qual é essa característica? A natureza autossacrificial. Meus irmãos, em seu amor recíproco, então nós devemos estar dispostos à autonegação. É o que Jesus quis dizer. No nosso amor recíproco, nós devemos estar dispostos à autonegação. Porque como eu poderei amar o outro se eu me amo muito? Como eu posso amar o outro se eu me amo demasiadamente? Aquele que se ama muito não vai ter espaço para amar o outro. Porque quem se ama muito quer ser servido. Quem se ama muito quer ser o centro das atenções. Quem se ama muito quer ser beneficiado a todo e qualquer custo. Quem se ama muito não pode, não consegue amar o outro. É por isso que eu tenho grande dificuldade e acho uma grande bobagem quando eu ouço a frase do tipo, e eu tenho ouvido muito, inclusive por alguns pastores, quando Jesus diz lá em Mateus 22, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus então está ensinando que nós precisamos nos amar mais a nós mesmos, porque como é que nós vamos amar o próximo se nós não nos amamos? Isso é uma grande bobagem. O que Jesus está dizendo é assim como vocês já se amam. Amem um outro porque nós já nos amamos muito. Aliás, Jesus vai dizer lá em Mateus 22, de 37 a 39, resumindo toda a lei, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a nós mesmos, mais do que ao outro, acima de tudo. E aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, vai ter condições de amar ao próximo como a si mesmo. O que nós somos chamados, e nós temos insistido aqui às terças-feiras no nosso estudo bíblico, que fala do orgulho e a humildade.
Nós somos chamados, meus irmãos, para deixarmos a vida de orgulho, uma vida que se ama muito, para pensarmos cada vez menos em nós mesmos, para pensarmos, acima de tudo, em Deus e no próximo. Então, meus irmãos, a amizade de Jesus com o seu povo é evidenciada pela nossa obediência. Evidenciamos que fazemos parte deste povo através da nossa obediência. Quando nós amamos uns aos outros como Cristo, assim também nos amou. Amor, queridos, disse o grande escritor John Stott, falecido John Stott, amor é mais serviço do que sentimento. Amor é mais serviço do que sentimento. Graças a Deus que Deus não nos amou apenas em termos de palavras ou de sentimentos, dizendo, como eu amo esse povo. Pena que eles estão caminhando para o inferno e vão para a condenação eterna que eles merecem. Deus amou ao ponto de enviar Jesus. Jesus amou ao ponto de se entregar. Jesus amou ao ponto de servir. Amor, eu concordo com John Stott, é mais serviço do que sentimento. Há uma história, meus irmãos, que me chama muito a atenção. Eu tenho compartilhado essa história em aconselhamentos bíblicos, principalmente com casais, quando eu falo sobre o significado bíblico do amor. E ainda que essa história, este relato, tenha a ver com um amor de um casal, eu creio que exemplifica bem o amor que Jesus está dizendo, com o qual nós devemos amar uns aos outros. Preste atenção, eu já devo ter lido essa história aqui. Um homem que se chamava David Ireland sofria de uma doença degenerativa. A esposa estava grávida. David sabia que, muito provavelmente, quando a criança nascesse, o seu filho ou sua filha, ele não estaria mais vivo. David começa a escrever cartas para aquela criança que ele não conheceria, aquele filho que ele não acompanharia, aquele filho que ele não pegaria ou levaria para a escola. E ele, naquelas cartas que ele escreve, e esse livro, infelizmente nós não temos ele em português, que eu saiba, chamado Cartas para uma Criança que Ainda Não Nasceu, ele passa a falar o quanto ele amava aquele filho, mesmo sem conhecer. Mas há uma parte que me chama muito a atenção naquelas cartas que ele escreveu para o filho, quando ele vai escrever a respeito da sua esposa. Poucas histórias expressam como essa a abnegação de uma mulher por seu marido, seu amado e seu amigo. A respeito da esposa, Joyce, David escreveu assim: sua mãe é uma pessoa incrível. Poucos homens sabem o que é receber um muito obrigado por levar a esposa para jantar fora, quando isso implica em tudo o que acontece no nosso caso. E ele passa a narrar o que acontecia. Significa que ela tem de vestir-me, barbear-me, escovar meus dentes, pentear meu cabelo, levar-me na cadeira de rodas para fora de casa e descer a escada, abrir a garagem, colocar-me no carro, tirar os pedais da cadeira, colocar-me de pé, sentar-me no carro, virar-me para que me sinta confortável, dobrar a cadeira de rodas, colocá-la no carro, dar a volta, ligar o carro e tirá-lo da garagem, sair dele, fechar a porta da garagem, entrar de novo e seguir para o restaurante, e depois começa tudo de novo. Ela sai do carro, abre a cadeira e a porta, vira meu corpo, põe-me de pé, faz-me sentar na cadeira, puxa os pedais para fora, fecha o carro, empurra-me até o restaurante e depois tira os pedais da cadeira para que eu me sinta confortável. Nós nos sentamos para jantar e ela me coloca comida na boca durante toda a refeição. Quando terminamos, ela paga a conta, empurra a cadeira de volta para o carro e começa tudo de novo, só que ao contrário. Depois que tudo acaba, ela diz com sincera cordialidade: querido, obrigado por levar-me para jantar. E eu simplesmente não sei o que dizer. Meus irmãos, a abnegação dessa mulher Joyce demonstra um pouco do que Jesus fez por nós. Porque dizer que amamos
e não nos importamos. Dizer que amamos desde que isso não nos custe nada, não, nós não amamos. Nós não estamos amando como Jesus nos amou. Quanta indiferença ainda há no meio do povo de Deus, daqueles que se chamam povo de Deus. Demonstramos que pertencemos a Ele através do nosso amor uns aos outros nesse tipo de amor. O amor cristão, disse John Blanchard, é a marca registrada da vida cristã. De acordo com as palavras de Jesus, John Blanchard está certo. Nós vamos evidenciar que pertencemos a Ele, nos amando uns aos outros, se nos amamos uns aos outros. Na mesma linha de pensamento, Matthew Henry diz: o amor fraternal é a marca dos discípulos de Cristo. Se nos dizemos discípulos de Cristo e não amamos, não. Nós podemos ser admiradores de Jesus, nós podemos conhecer os mandamentos de Jesus, nós podemos ter uma camisa escrito I love you Jesus, nós podemos ser membro de uma igreja, mas se nós não amamos, nós não somos de Jesus. Terceiro e último lugar, meus queridos, a amizade de Jesus com o seu povo, além de ser baseada no amor dele, além de ser evidenciada, demonstrada na nossa obediência, no nosso amor, em último lugar, a amizade de Jesus para com o seu povo é proporcionada pela sua graça. A amizade de Jesus para com o seu povo, ela só é proporcionada por causa da maravilhosa e suficiente graça do Senhor. Olha o verso de número 16, voltando para João 15, verso 16. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que deis frutos. Meus irmãos, nós só amamos porque Ele nos amou. Se nós pertencemos à videira é porque Ele nos escolheu, e não porque nós merecíamos, não porque nós merecíamos alguma coisa. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário deste texto, diz: nenhum discípulo pode bater no peito e exibir privilégios superiores em seu relacionamento com Jesus. Fomos escolhidos, e a escolha é fruto da graça e não do mérito. Precisamos nos aproximar com humildade diante daquele que, inexplicavelmente, e é de fato, meus irmãos, é algo inexplicável, inexplicavelmente nos amou primeiro e nos separou por sua graça, para sermos sua propriedade exclusiva e seus amigos chegados. Sabe, queridos, o que nos levou ao Senhor, o Senhor a nos amar e nos escolher, foi o seu amor, por causa da sua graça, porque nós não merecíamos e ainda não merecemos. Jesus, queridos, a amizade de Jesus com o seu povo é proporcionada pela sua graça. Nós não merecíamos ser amigos de Jesus, nós não merecíamos o que Ele fez por nós, nós não merecíamos e não merecemos o que nós lemos em Romanos 8, no início desse culto, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Nós não merecemos essa intercessão, nós não merecemos o sacrifício dEle, nós não merecemos este amor, nós não merecemos essa amizade, mas é por causa da sua graça. Jesus, queridos, a amizade do Senhor Jesus com o seu povo é proporcionada pela sua graça. William Hendrickson diz: essa amizade se radica no amor soberano e eletivo, o tipo de amor que produz fruto e oração efetiva. É o propósito glorioso, como ele diz na continuação do versículo 16, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Então, meus irmãos, Jesus destaca dois propósitos da nossa posição como seus amigos. O primeiro deles é para darmos frutos que permaneçam a fim de que o Pai seja glorificado. E o segundo é obtermos pleno êxito na nossa vida de oração. Queridos irmãos, a conclusão desta mensagem é: aprendemos nessa noite, olhando para João 15, de 12 a 17, que a amizade de Jesus com o seu povo é baseada no seu amor, no seu imenso, imensurável, eterno, sublime, santo amor, não no nosso. Nós aprendemos, queridos, que a amizade de Jesus por nós, ela vai ser evidenciada, demonstrada pela nossa obediência. Demonstramos, queridos, que fazemos parte desse relacionamento, amando uns aos outros. E aprendemos que ela é que ela é proporcionada pela graça.
E eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer o seguinte: Jesus é o amigo perfeito, Jesus é o amigo incomparável. Ele é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano não é o dinheiro, nem mesmo a saúde, nem mesmo a vida. A maior necessidade do ser humano é Jesus Cristo. Eu quero dizer isso para você porque eu não sei como você entrou neste lugar. E eu comecei perguntando se você tem amigos. Mas a pergunta mais importante é: Jesus é o seu amigo? Você é amigo de Jesus? Você pode dizer que pertence ao Senhor? Você está ligado à videira que é Jesus? Você pode dizer que foi alvo da graça de Deus? Você tem certeza de que pertence a Ele? Ele é a maior necessidade. Talvez você ainda não o tenha como seu amigo, seu Senhor e Salvador. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O convite que Jesus, o perfeito, sublime, eterno amigo fez, há cerca de 2000 anos atrás, continua o mesmo ainda hoje. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o amigo, queridos, que pode dar alívio para o cansaço, não do corpo, mas da alma e do espírito. Você pertence a Ele, sua vida evidencia que você está ligado à videira verdadeira que é Jesus. Você ama o Senhor sobre tudo, é grato pelo seu grande amor, você tem amado de fato e de verdade como Jesus amou. Lá em 1 João 7, nós lemos que: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ouvindo uma mensagem, uma pregação essa semana, no final da mensagem, o pastor expondo o livro de Juízes, falando sobre Sansão, e aplicando o evangelho ali. Ele disse assim, e citando esse versículo, ele disse assim: o fato de você pertencer a uma igreja não garante nada a você. Mas o fato de você não manter comunhão com os irmãos diz muita coisa sobre você. Se nós não mantemos comunhão uns com os outros, isso não evidencia que pertencemos a Ele. Isso evidencia que não pertencemos. Isso é muito sério.